Nervosismo, ansiedade, terror. Na hora dá um nervosismo. Eu fico meio que ansiosa. Meu desempenho na hora da entrevista eu acho que é abaixo da média. Hoje em dia não está fácil conseguir um emprego, mas difícil mesmo é conseguir uma entrevista. Hoje o mercado de trabalho sempre procura pegar pessoas com mais experiência, né? Por isso, um candidato de qualquer idade sempre fica nervoso quando finalmente aparece aquela chance de ser entrevistado. Eu sou Ana Paula Abraão, sou formada em Ciências Contábeis e Ciências Atuariais. Sou Douglas, tenho 24 anos, sou formado em Técnico em Mecânica Automobilística. Estou procurando emprego desde setembro do ano passado. Meu último emprego mesmo registrado foi em 2005, como auxiliar técnico em inspeção veicular. Em entrevistas, há respostas verdadeiras e há respostas adequadas. O candidato ideal é aquele que consegue fazer a resposta adequada soar verdadeira. Eu acho que a maior dificuldade é essa pergunta. Quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades? Aí você fica pensando, o que eu vou falar para um entrevistador? Num processo de seleção, o candidato escolhido é sempre aquele que responde o que o entrevistador quer ouvir. Vamos a algumas dicas básicas. Eu participar de uma simulação de entrevista com o Max. Fico muito confiante. Um pouco nervoso, tenso, mas confiante. Que não venha de boné, que não venha de calça jeans, que não venha de tênis, descabelado. O candidato deve se vestir como a empresa se veste. Chegar à entrevista se parecendo com a empresa já é um grande começo. Prazer. Boa tarde. Pensa no que nós vamos fazer como uma simulação. Imagine que eu pertenço a uma empresa que seleciona candidatos para grandes empresas. Nossos clientes são grandes empresas. Está relaxada? Sim. Excelente. Começa me contando um pouco sobre você. Sou uma pessoa batalhadora, sou muito extrovertida. Moro com meus pais, minha mãe, meu pai e meu irmão. Tenho uma vasta experiência na área administrativa. 1 minuto cada uma, no máximo. Quando eu lhe disse, fale um pouco sobre você, eu acho que você fala um pouco demais. Muita gente se perde logo no começo da entrevista, quando o candidato se põe a contar a história de sua vida desde o dia em que a mãe engravidou. Me fala um pouco do seu último emprego. Algum problema com relação a chefe? Não. Ninguém gosta de chefes. Não teve problema? Não, de maneira alguma. Com relação à chefia, não. Meu último emprego foi numa empresa de engenharia. Mas a empresa na época começou a não me pagar direito e tal, e a empresa acabou falindo. Terceira dica, não fale mal de ninguém. Nem das empresas onde trabalhou e nem dos antigos chefes. O candidato deve decorar a história e os números da empresa e mencioná-los durante a entrevista. Quando aparece a famosa pergunta, por que você quer vir trabalhar nessa empresa e em nenhuma outra empresa do mundo? Você tem alguma resposta boa para isso? Não, assim de imediato não. Não. Sabe o que você deveria ter, né? É. Poucos candidatos respondem porque eu quero fazer parte de uma organização que vem crescendo 12% ao ano nos últimos 5 anos. São respostas assim que fazem os olhos do entrevistador brilhar. Renato, Vamos lá. que idade você tem? 18 anos. 18 anos. Você terminou Ensino médio. ensino médio. Na escola, o que os teus colegas consideravam que era a tua grande virtude? Eu sou simpático, um pouco nervoso também. Eu tenho o mesmo defeito que você, eu balanço a perna, exatamente como você está balançando agora. Que tipo de emprego você gostaria de ter nesse momento? Pra mim agora não importa. O importante é eu conseguir um emprego para ajudar minha família, né? Ok. É uma boa resposta, mas não é a melhor. Quinta dica. Ligou. O candidato, muitas vezes ele é prejudicado por conta do celular. A entrevista não acaba na despedida. Eu vi ali pela tua ficha que você fez recentemente 9 entrevistas. Isso. Em alguma delas, você agradeceu, mandou uma carta, mandou um e-mail para a pessoa que te entrevistou? Não. Toda entrevista que você fizer, no dia seguinte, logo cedo, mande ou um e-mail ou uma carta para a pessoa que te entrevistou. Uma simples mensagem dizendo muito obrigado pela oportunidade, Douglas. Só isso. Você acaba marcando de alguma maneira o teu nome no dia seguinte
quando na cabeça do entrevistador está aquela salada enorme que ele já não consegue lembrar quem é quem. Pouca gente procura fazer isso, que é um diferencial. É claro que essas dicas ajudam muito, mas elas não são uma garantia de que o candidato será contratado. O importante é não desanimar. Se você foi autêntico na entrevista, não exagerou, não mentiu e mesmo assim não conseguiu a vaga, isso não significa que você não serve para aquela empresa. Significa que aquela empresa não serve para você. Sou o Henrique e nós vamos falar de currículo. Coisas que não se deve fazer na formulação de um currículo. No topo de um currículo não se escreve mais currículo ou currículo vitae. Embora não seja muito comum, é sempre bom fazer uma assinatura no currículo como forma de autenticação. Não anexe no seu currículo cartas de referência ou nomes de pessoas que podem dizer mais a seu respeito. Coloque o mínimo de abreviações possíveis no seu currículo. Currículo é uma coisa, contrato é outra. Então não coloque CPF, RG, nem número de carteira de trabalho. Do mesmo modo, não é preciso colocar raça, cor ou religião. Não fale de dinheiro no seu currículo. Isso é assunto para entrevista. Antes de entregar o currículo na empresa, você deve pesquisar o salário que ela oferece. O que fazer na formulação de um currículo? Como qualquer outro tipo de texto, o texto do seu currículo tem que atrair a atenção do leitor. Sobre os tipos de letra. As letras têm que ser sempre o mesmo tamanho, com a fonte mais séria e sem letras maiúsculas. Não use letras com tamanho maior que 10 e ao invés de letras maiúsculas nos títulos, coloque elas em negrito. O currículo tem que ter apenas informações importantes, nada de rodeios de ficar inventando. Para facilitar a leitura, as informações devem ser separadas em blocos. Evite discursos na primeira pessoa, como eu fiz, eu consegui, e também na terceira, como implantou, estagiou. Tente falar sempre em grupo, como conseguimos, estagiamos. Um currículo deve conter no máximo 3 páginas. Logo no começo do currículo, deixe claro qual é o seu cargo pretendido. Segue na tela 2 exemplos de objetivo no currículo. Seja realista.
Se você não sabe falar um idioma, não coloque no currículo que você sabe. A sua trajetória profissional deve ser colocada na primeira página do currículo, de ordem da mais antiga até a mais recente. Só coloque no seu currículo cursos que tenham ligação direta com o cargo pretendido. Coloque sempre as datas das entradas e saídas nas suas últimas empresas. A não ser que o cargo pretendido seja de modelo fotográfico, não coloque fotos no seu currículo. Antes de entregar o currículo na empresa, tenta dar uma pesquisadinha. Pesquisa no ramo que ela trabalha, quais são os concorrentes, se o produto é reconhecido. Antes de entregar um currículo em qualquer empresa, peça para um amigo mais experiente dar uma lida e falar o que ele acha que está errado. Você pode enviar o currículo por correio, por e-mail ou pessoalmente. Se for optar pela opção de entregar pessoalmente, tente entregar dentro de um envelope, pois assim o currículo não amassa e você ganha pontos com isso. O currículo tem que ser limpo e bem apresentado. Geralmente ele é feito com papel branco, tamanho A4 ou às vezes em tom pastel. No mais, a todos que vão entregar currículos, formular currículos ou estão pensando em procurar um emprego, boa sorte!